Olá, tudo bem? Estamos começando mais um episódio da série Conselho de Mulheres, uma realização do CRA São Paulo com a organização WCD Brasil. Nessa série eu bato um papo com administradoras que também são conselheiras e integrantes da organização WCD Brasil sobre a importância da ampliação da participação feminina em cargos de liderança, como os conselhos de administração. Hoje comigo eu tenho o prazer de receber a administradora Graziele Parente, ela que é Head of Business Sustainability Latam na Syngenta, vice-presidente da Câmara de Comércio Suíço-Brasileiro e uma experiente conselheira de administração. Tudo bem, Graziele? Seja muito bem-vinda. Tudo ótimo e muito feliz de estar aqui, de fazer parte dessa série de mulheres incríveis que certamente a gente vai poder contribuir bastante para as outras mulheres também e os homens se engajarem nessa agenda de diversidade e da importância dela. Ai, que bom, com certeza. A gente quer muito trazer esse debate aqui para o nosso canal e contar com a participação de vocês. Bom, gostaria que você falasse para a gente uma curiosidade. Eu pesquisando, sobre a sua história, eu vi que você é gaúcha. Mas como é que uma gaúcha vai fazer administração em São Paulo? O que é que aconteceu? Ixi, a história é bem maior que essa, Maria Rita. Na verdade, eu sou filha de paulistas italianos e aí meu pai foi transferido para o Rio Grande do Sul. Então, eu nasci em Porto Alegre, mas com 2 anos de idade eu me mudei para Brasília. Então, quando eu falo para todo mundo, eu sou gaúcha, mas você não tem sotaque, né? Eu falei, se me deixar aqui um pouquinho mais tempo, até que eu vou achar. Mas eu fui para Brasília, isso lá nos anos 70, né? E Brasília, eu digo que você não sai do mesmo jeito, né? Assim, me marcou muito. Eu vi uma cidade que tinha poucos anos de vida na época, e sempre me interessei por essa coisa do todo, de política, não partidária, mas eu sempre me interessei por como o mundo funciona, aquela coisa de você estar em Brasília, por exemplo, você tinha muito o pessoal do corpo diplomático, então tinha muito estrangeiro, aí uma época eu falei, será que eu quero ser diplomata? Então, acho que essa vivência foi muito bacana. E aí, morando em Brasília, meu pai era uma exceção, meu pai trabalhava no setor privado, então em Brasília normalmente todo mundo ou era setor público ou era profissional liberal, né? Então aí eu via meu pai numa empresa, eu falava assim, meu pai era executivo, eu achava tão bacana falar isso, e eu falei, eu também queria ser. Meus pais são advogados, né? E aí ele falou, para ser executivo você tem que fazer administração de empresas. E eu falei, nossa, que demais, é isso, né? Deveria ter administração de empresas. Não, e qual é o melhor lugar, né, para fazer isso naquela época, né? Ele falou, o melhor lugar é em São Paulo, na faculdade, tal. E aí eu falei, então é lá que eu vou estudar. Né? Eu sempre fui boa aluna, e aí, isso eu tinha, sei lá, 14, 15 anos, e aí eu comecei a pressionar meus pais aí para me deixar vir morar em São Paulo, e aí eu entrei na faculdade e acho que foi um curso que me deu muita base, porque a gente vê um pouco de tudo, né? O que às vezes pode deixar você perdida, né? Eu acho que às vezes a pessoa fala assim, eu vou fazer o quê? Vou administrar hospital, empresa, vou para o setor financeiro, um cabeleireiro, o que eu vou fazer desse negócio, né? E naquela época a administração pública e privada na GV, que eu fiz GV, eram bem separadas, né? E aí eu lembro que essa história é até interessante. Quando eu passei no vestibular, eu passei eu fui bem colocada no vestibular. E na época eles ofereciam para os bem colocados a possibilidade de cursar administração pública. E eu falei, nossa, aí a moça falou, te ofereço aqui uma oportunidade, isso aqui. Eu disse assim, moça, tô saindo de Brasília para trabalhar no setor privado. Você quer que eu curse administração pública? Eu tinha ficado em Brasília na minha casa, que era mais confortável. Exatamente. Né? E aí, nunca me arrependi dessa escolha. Eu acho que depois, no decorrer da carreira, eu tive que ir complementando, como né, muitos de nós aqui, em outras coisas. Mas foi assim que eu escolhi, porque eu queria trabalhar em empresa. E pesquisando mais ainda, me aprofundando mais ainda, eu descobri que você trabalhou em várias áreas da administração e aos 35 anos você resolveu se dedicar a relações institucionais e governamentais. Fala pra gente um pouco sobre como surgiu, por que surgiu essa sua intenção, né, de mudar de área e como é que foi esse processo, né, aos 35 anos, né? E isso aí é legal que você está falando isso, Maria, porque eu dou muita mentoria, principalmente para mulheres. E eu sempre escuto assim, olha, eu tô com 28 anos, não sei se é o momento. Eu falei, gente, é sempre um momento. Né? Hoje que eu já tenho mais de 50, é sempre um momento de mudar. Né? E aí, quando eu era uma gerente de marketing, já tinha tido alguns anos de carreira, mas não estava feliz,
nem sempre as coisas são perfeitas, né? E não são nunca perfeitas. E aí eu não estava muito feliz, não era bem aquilo, mas aí eu comecei a me lembrar um pouco dessa menina lá de Brasília que gostava de política, né? E assim, a minha referência, eu gostava de ver o Jomir Betting na televisão, né? Falecido, falando sobre economia, sobre política, como aquelas coisas se relacionavam. Eu falei, queria fazer isso. Né? Mas eu acho que ele era jornalista, né? Eu falei, gente, mas também não é fazer o jornalismo, mas como que essas coisas, eu sempre fui conectada com isso. E aí eu fazia o trabalho de marketing de produto, trabalhava em algumas empresas, em agência, e aí apareceu, na época eu trabalhava numa empresa da área de logística, e começou a ser discutido no Congresso Nacional o marco regulatório do transporte de carga, né? Não era bem o nome assim, mas... E aí, na época, meu chefe falou assim, olha, tá tendo uma discussão, vai lá na associação de classe, ver como é que as coisas estão caminhando, né? E eu fui lá, como gerente de marketing, não tinha nenhuma área de relações institucionais, governamentais formalizada na empresa, era uma empresa de médio porte. Aí eu fui e eu fiquei encantada. Eu falei, gente do céu, é isso que eu quero fazer, né? E coincidentemente, eu digo que é que nem, sabe o filho de médico? Ou é médico, ou é médico, ou é fisioterapeuta, ou é dentista, ou vira artista plástico. Sabe assim, eu tentei fugir eu falei assim, eu não quero ser advogada, não quero trabalhar com serviço público, não quero nada disso. Vou fazer administração para ser executiva, o que quer que isso queira dizer. E aí eu cheguei à conclusão que eu gostava mesmo dessa área. Então, meu pai foi um dos primeiros pessoas do setor privado nessa área que chamava de regulatório, não chamava governamental na época. Você já tinha essa referência. Mas, enfim, é interessante porque eu não busquei, mas foi lá que eu me encontrei. E aí, como a gente tem que ter sorte na vida, né? Eu fazia na época MBA em marketing, filha pequena, aquelas confusões todas. E aí eu lembro que num grupo desse MBA, eu estava conversando com uma amiga, uma colega lá, e eu falei para ela assim, tô gostando tanto desse negócio que eu tô fazendo, de ir lá na associação, de discussão, vai pra federação, tem que ir pra Brasília, eu tô adorando, então vou visitar minha família, tudo muito maravilhoso, né? E aí ela disse assim, fui chamada para um processo seletivo numa área de relações institucionais de uma grande empresa, umas grandes empresas brasileiras até hoje. Aí ela falou, você não quer ir? Eu falei, gente, eu tinha 35 anos, nenhuma experiência na área. E aí ela falou, eu te indico. Eu falei, tá bom. E ela me indicou. E eu lembro que eu fui conversar com a headhunter, né, a pessoa dessa empresa de seleção, e ela me ouviu. Ela falou assim, olha, você tá totalmente fora do perfil, mas eu gostei de você. E eu acho que o gestor da área, o diretor da área, procura alguém com essa energia que você tem. Eu vou arriscar, porque você não tem o perfil. Então eu acho, essa é a primeira coisa que é mulheres que acreditam em outras mulheres, né? Eu acho que esse é um ponto importante e ajuda. E eu, recentemente, meses atrás, eu almocei com ela e eu falo para ela, amiga, você sempre sabe, eu sempre falo de você, mas é importante. E aí ela me levou, ela me abriu a oportunidade. E aí eu fiz a minha parte e fui contratada. E dali em diante eu entrei numa grande empresa, numa função aí já gerencial, já, né, mais estabelecida, sem ter experiência. E eu aprendi exatamente, quando a gente vai falando nos processos de aprendizagem, você fala, né, aquela parte do que você faz no dia do trabalho, o que você faz de treinamento, o que você aprende com mentoria e de outros. E eu aprendi fazendo, com chefes, com colegas, com outras amigas, e daí as coisas começaram a caminhar muito bem na minha carreira, assim. Foi um momento transformacional, assim, realmente. E peguei um momento também que infelizmente ainda hoje é muito presente, onde não tinham muitas pessoas, mas principalmente não tinham mulheres. Eu cansei de ser a única mulher, como ainda sou, em alguns... Como que você lida com isso? Antigamente eu ficava orgulhosa de mim, para ser bem sincera. Falei, nossa, olha, eu consegui, né? Hoje em dia eu fico chateada. Porque o que a gente está fazendo, que a gente não está fazendo para facilitar a vida das pessoas. Eu tenho 2 filhas recém-formadas, jovenzinhas, na faixa dos 20 anos. Não é fácil para elas também. E eu gostaria que fosse... hoje em dia, isso é uma coisa que toca bem fundo para mim, que é trabalhar para poder dar espaço para
não só para outras mulheres, para outras pessoas que elas tenham a visibilidade e a oportunidade, né? Porque capacidade muitas têm, mas quem tem a chance, quem vai te abrir a porta, né? Quem vai te estender a mão e falar, olha, não sei bem, mas fui com a sua cara. Não, você não tem aqueles 300 currículos da NASA. Mas a gente gostou de você por algum motivo. Mas gostei, né? E eu falo isso muito quando, hoje em dia que eu já tenho, já acabei contratando muitas outras pessoas, eu falo, tem muita coisa que você ensina, mas tem coisa que aquela energia que a pessoa traz, uma confiança que ela passa para você, que você fala, não, é isso que eu quero, o resto eu vou ensinar. Ela tem capacidade para aprender. Exatamente. E aí foi essa mudança que eu fiz e desde então eu venho acumulando outras funções além das relações institucionais. Entre essas de conselheira de administração. Como é que surgiu essa oportunidade? Olha, essa também é uma história interessante. Há uns 12, 13 anos atrás, o primeiro conselho que eu fiz parte foi um conselho setorial da indústria que eu participava. Eu ia lá representando a empresa. E a minha empresa tinha uma liderança considerável nesse setor e eu me recordo de ter ido nessa reunião e aí eu olhava para o lado assim e todo mundo era homem e todo mundo tinha no mínimo uns 20 anos a mais do que eu. Né? Porque quando você é mulher, você, no caso da minha área, eu era mulher, a moça do marketing, as meninas da comunicação, sempre foi as meninas as moças. Aí depois você começa a passar, sai da fase das meninas, aí começa a chamar, não, chama o povo lá, não, a equipe lá. Bom, mas aí a minha carreira foi crescendo, já não vão ficar me chamando mais das meninas. Mas, enfim. E eu fui nessa reunião e eu me recordo que não me intimidei, mas sabia que era um estranha no ninho. E eu lembro que um dos presentes falou assim, agora nós vamos ter que ter sanduíche de peito de peru e queijo branco, porque agora tem mulher aqui e mulher só come essas coisas. Nossa. Então eu falei assim, ele já quis me colocar no lugar que ele achou que eu deveria estar. E aí eu fiz uma brincadeira e falei assim, vocês estão todos precisando de regime também, não sei o quê. E fui, mas nunca foi fácil. Né? Eu digo que o mundo corporativo ele não foi feito para as mulheres, ele foi feito para os homens. Então, eu busquei lugares que fizessem sentido para mim. Eu também tem momentos na minha carreira que eu falei assim, aqui não adianta mais ficar insistindo, isso aqui não faz mais sentido. E nesse momento que eu entrei nesse conselho, eu fui abrindo meus espaços, mas eu acho que tem uma questão de autoconfiança, né? Eu quando vejo, por exemplo, eu vejo educação de filhos, por exemplo, né? O que é importante que as crianças tenham é a autoconfiança. Porque não adianta você ser gênio e se você não conseguir se expressar, não conseguir se colocar, você não consegue depois trazer as pessoas para perto de você. Então esse foi o primeiro. E dali em diante eu fui participando. Outra coisa, por exemplo, para fazer conselho você tem que fazer networking. O que é networking? Né? Se conectar com as pessoas. Faz parte do meu trabalho. Eu sempre dizia, eu trabalho na área de relações institucionais e sustentabilidade hoje. Relações institucionais. A pessoa se relaciona, tem que gostar de gente, tem que gostar de estar com as pessoas. E aí o networking é uma coisa meio intrínseca, né? De você... e também, como eu tive gente que me ajudou na vida, eu também... Né, gosto de poder ter tempo para tomar café com alguém que eu acho que merece que eu a escute, né? Então foi daí que eu comecei nesses conselhos setoriais, fui em vários e acumulei alguns e fui, acho que assim um ponto alto foi quando eu virei presidente do conselho da Associação Brasileira da Indústria de Alimentos, a ABIA, que fui reeleita, do qual eu me orgulho muito, que é a maior associação setorial num setor muito relevante para a economia. E aí sempre um dia eu refleti e falei, eu acho que eu sou a única mulher conselheira de associação presidente de associação industrial, né, de setor mais pesado. Será? Não achei muitas outras, talvez até existam num setor muito diferente, mas não é comum. Eu ainda acho que a gente tem vários estudos aí da ONU Mulheres, que a gente vai demorar, cada um fala 80, 90, 100, 120, 200 anos, eu não sei, mas ainda vai demorar. E eu acho que a gente tem que, no lugar que eu já estou hoje, eu me sinto como no meu dever ser uma provocadora dessas conversas.
Né? Por que não tem outra mulher aqui? Por que só tem uma aqui, que sou eu? Por que que então, como é que essa diversidade, por exemplo, você leva isso para um conselho, essa questão da diversidade? É debatida, é uma pauta que tem sido debatida nos conselhos que você participa? Não só a questão da mulher, né, da inserção da mulher, mas os outros tipos de diversidade também. olha, dizem que a gente tem 2 jeitos de mudar, né? Pelo amor ou pela dor, né? Ou se você tem gente aliada dessa causa que acredita nisso e que faz a transformação, como eu vi acontecendo, então presidente de conselho comprometido com a pauta. E não só de ter mulheres no conselho, mas no time de liderança. Porque às vezes, como você tem uma visibilidade externa muito grande do conselho, você fala, bom, eu ponho lá 2 mulheres no conselho, só que eu não tenho nenhuma mulher no comitê executivo. Isso acontece. Então, porque hoje a própria B3 vindo com a nossa bolsa, vindo com as orientações de pratique ou explique, ou até lá fora, ou até o reconhecimento que se faz hoje em dia, algumas instituições conferem, digamos, essa visibilidade, essa empresa tem 1, 2, 3 mulheres conselheiras, ou seja lá por o que for. Eu vejo que, então tem essas que mudam pelo amor, que olham e falam, não, essa causa a gente não dá para ser assim, e tem gente que é pela pressão externa. Eu, infelizmente, ainda vejo lugares onde esse assunto não é debatido. Onde fala, nossa, lá vem ela falar sobre esse tema, né, de novo, ai, que coisa chata. O famoso mimimi. Né? Uma vez eu li um negócio que eu achei ótimo, né? Mimimi é dor que não dói em você, né? E eu acho que é isso mesmo. Mas eu acho que na faixa, na posição que eu estou hoje, com a minha experiência, eu tenho que ser essa provocadora, né? Eu tenho que falar essas coisas, porque se eu não falar, quem vai falar, né? Tem alguns homens que são parceiros nisso, e a gente está falando, como você bem lembrou, da diversidade de gênero, mas a gente tem que falar de todas as outras, né? E isso... e eu me aproximei muito, assim, eu acho que eu digo, quando a gente tem certezas absolutas na vida, a gente está perdido, né? Porque a gente não sabe nada. Quando eu me dei conta de que eu não sabia muito mais coisa do que eu achava, eu acabei me aproximando de outras pessoas que foram me ensinando. Então, por exemplo, muita questão racial, que é uma coisa que não era próxima, da qual eu não compreendia e nada, eu acabei me aproximando de um monte de outras mulheres, principalmente incríveis, que foram me explicando e me trazendo, que isso também me deixa sempre alerta. Então, eu acho que tem gente que muda pelo amor, tem gente que muda pela dor, tem gente que não vai mudar. Vai resistir ao máximo, até onde puder. Mas eu acho que cabe a nós, cabe a todos nós, mas eu acho que eu me vejo sendo mãe de 2 moças, tendo tido ajuda de algumas pessoas, porque ninguém faz nada sozinho. Para chegar num lugar de liderança, eu me vejo no dever de fazer essas provocações, às vezes bem direta, para ser bem sincera. Mas tem que ser, às vezes nem desenhando a pessoa entende, né? Bom, Graziele, você está passando pelo mundo, assim, no sentido de participar de vários eventos relacionados à sustentabilidade, inclusive COP, você já esteve presente. Como é que o Brasil é visto dentro desses eventos que você participa no exterior, quando o assunto é sustentabilidade? Ah, que legal. É engraçado, né? Porque o Brasil é um país que mais tem coisa boa para contar, mas a gente não consegue contar nem internamente. Acho que o trabalho de construção e divulgação da imagem, eu trabalho no agronegócio faz alguns anos, né? A gente não foi tão eficiente e a gente precisa fazer melhor. E acho que esse é um consenso bem unânime entre muitos do setor. E o que eu vejo, assim, um interesse enorme pela parte, por exemplo, florestal, a nossa produção, a agricultura, o nível de produtividade que a gente alcançou. Eu sempre falo, quando você tem a oportunidade de viajar para outro país e você desce de avião, né? Então você começa a ver, e aí quando começa a chegar perto lá de aterrissar, você vê, por exemplo, região rural. Você vê, por exemplo, uma plantação de um hortifruti, seja lá o que for, não consigo, né, do avião não dá para saber exatamente, ela fica colada no rio. No Brasil isso não é permitido. Você tem que ter as zonas de proteção de mata ciliar, né? Isso é uma coisa boba, mas uma coisa que a gente deveria se vangloriar um monte,
porque a gente faz isso e tá certo, tem que fazer mesmo, mas é uma coisa que você não vê por aí. Então, pequenos exemplos como esse de coisas que a gente faz, mas nem tudo é perfeito, né? E para as coisas que não são perfeitas, a gente tem a lei e ela deveria ser aplicada. E internacionalmente, existe sempre um interesse muito grande sobre o que o Brasil pode fazer, porque nós somos hoje, em várias dos produtos principais de alimentos, porque o agronegócio não é só alimentos, ele é alimento animal, alimento humano, tem a parte toda de fibra, a gente está falando de algodão, tem energia, então o agro é bastante amplo no seu alcance aqui. Dentro do agronegócio, a gente vê que o Brasil é hoje já primeiro ou segundo na maioria dos grandes produtos e praticamente só a gente tem condição de dobrar a produção usando a mesma terra que a gente tem hoje. Isso não acontece em muitos lugares. Então, acho que essa é uma oportunidade muito grande que a gente tem de contar essa história de um país que vai alimentar, que hoje, uma análise que eu vi, a gente estaria alimentando cerca de 800 milhões de pessoas. Ou seja, entre o que a gente produz e o que a gente exporta. Então, a gente tem essa condição. Então, existe um interesse muito grande fora do que se faz, como é que é a sua agricultura, deixa eu entender melhor, como é que é a proteção de floresta, como é que você faz a gestão de água. Então, existe um interesse muito grande. Nos eventos internacionais como a COP, que esse ano agora já vai ser em novembro para dezembro, em Dubai, o Brasil sempre tem um papel de protagonismo, ainda mais agora que em 2025 a COP deve ser no Brasil, né? Então, acho que os olhos estarão todos voltados para a gente. E eu fico muito feliz de ver como isso apareceu na carreira, né? E como isso aparece nos conselhos, né? Porque hoje em dia você vê, antigamente era comitê fiscal, auditoria, hoje em dia você tem muitos comitês de sustentabilidade, ou ESG que eles chamam, ou qualidade e sustentabilidade, ou inovação e sustentabilidade. Então existe um interesse muito grande e os negócios que estão realmente alavancando são esses que têm a sustentabilidade dentro, né? A gente está falando muito, por exemplo, setor de energia, setor de manejo de resíduos, o setor agropecuário. Então tem sempre a sustentabilidade no meio e isso tem aparecido como uma grande oportunidade, não só executiva, né, mas também de conselhos. Que bacana. Bom, você também é investidora anjo, né? Além de tudo isso que a gente está conversando aqui, você também é investidora anjo. Como é que surgiu isso na sua vida e como é que você vê essa metodologia ágil, né, das startups nessas empresas mais robustas, né? As ditas empresas tradicionais, por exemplo, um conselho. Você acha que essa metodologia ágil de um conselho de uma empresa mais robusta chegou? As pessoas já estão trabalhando nesse ritmo? Os conselheiros e conselheiras já estão pensando assim de maneira mais ágil? Vamos por partes. Vamos por partes. Primeiro, como é que você se tornou investidora anjo? Eu gosto muito de inovação. Esse é um negócio que me interessa, né? Eu não sou expert em tecnologia, mas eu sou uma pessoa interessada. E aí, em 2017, apareceu uma oportunidade de eu fazer um curso no Vale do Silício, numa universidade lá, um curso curtinho, né? E eu lembro que eu cheguei com o meu chefe na época, nessa que eu trabalhava numa multinacional, estrangeiro. Falei para ele, olha, tô querendo fazer esse curso aqui. E aí ele falou para mim assim, mas para quê? Você cuida da área corporativa, por que você vai fazer coisa de inovação? Era lá na Singularity University, né? Vale do Silício. Eu falei, porque inovação tem tudo, não é só inovação de fazer um app, na época era tudo app, né? App de alguma coisa. Início, né? Aí eu, fiz por minha conta o curso e aquilo foi uma mudança de chave, né? Porque a gente está numa empresa, eu tenho uma carreira corporativa em grandes instituições, mas essa coisa empreendedora é uma coisa que sempre me interessou. Mas eu não quis abrir mão da minha carreira corporativa para uma coisa dessa e nem sei se eu seria bem sucedida nisso. Mas eu falei, deixa eu ver o que tem por aí e se as minhas qualificações de alguma forma, porque não é só pôr dinheiro, né? De que forma que você consegue apoiar o negócio, né? E aí as coisas foram aparecendo, eu fui conversando com outras pessoas. Eu acho que, para ser bem sincera, Maria Rita, no dia que eu sair dessa vida corporativa que eu tenho, tempo integral, acho que esse é um negócio que eu vou querer trabalhar mais, porque é a mesma coisa de gente que precisa de porta, sabe? Precisa de ajuda, precisa de um conselho bem dado,
de uma orientação, que você apresente alguém para outra pessoa, né? Eu acho que isso é uma coisa que eu vou querer fazer com mais, quando eu tiver mais tempo eu vou fazer mais disso. Então foi daí que apareceu a questão dos investidores anjo. A gente vive um momento de altos e baixos com relação a isso, então tem que ser um pouco mais criterioso. E aí eu comecei a perceber o que eu poderia aportar num negócio desse, né? Então a minha grande experiência corporativa ajuda em alguns dos negócios que eu entrei, né? Eu trabalhei muito tempo na área de alimentação, então hoje no agronegócio, então eu sei aonde está um pouco da dor do negócio, né? E que uma startup quer endereçar isso. Com relação a essa estrutura enxuta, é muito necessária porque não tem dinheiro para... A startup tem que gerar caixa, que é o maior problema deles, né? Então tem que ser mesmo enxuta, mas eu acho que é um baita aprendizado, sabe? Se eu fosse... Eu falo isso para minhas filhas, né? Começar a carreira num lugar desse, eu acho que ajuda a você ter você usa a palavra ágil, né? Eu vou usar ágil em outro lugar. A ter uma agilidade que vai te ajudar mais para frente. Vai ser caótico, provavelmente, muitas delas é muito caótico, mas eu acho que isso vai fazer uma diferença, né? Eu me lembro que eu era gerente de marketing lá atrás, antes de fazer a transição de carreira, e eu lembro que eu queria contratar uma analista júnior. E aí eu falei para o RH assim, eu quero uma pessoa que vai fazer um evento bacana, que vai vir o governador fazer a inauguração de uma fábrica, mas que na hora que precisar vai encher bexiga, não sei se a gente fala bexiga em São Paulo, sim, bexiga, balão? Sim. Para pendurar na cantina da empresa, porque é dia da festa junina, sei lá, qualquer coisa assim. Sabe, eu acho que senão você entra naquele caminhozinho de carreira corporativa que vai fazer as coisas, eu acho que essa coisa mais flexível, acaba fazendo um de fazer um pouco, de trocar de área, de olhar para uma outra pessoa e falar, cara, você tinha jeito, né? Eu me lembro de um advogado que trabalhou comigo, que era ótimo de propriedade intelectual, e eu falava para ele, por que você não vai trabalhar, você gosta tanto disso, por que você não vai trabalhar no marketing? E ele foi para inovação, depois hoje ele tem um cargo super bom de marketing numa grande empresa. Então eu acho que essa flexibilidade é uma coisa importante. Com relação à metodologia ágil, todas as empresas de uma certa forma ou outra estão olhando. No conselho eu já não vejo assim, mas nas empresas eu vejo isso acontecendo com mais facilidade. Mas também eu vejo algumas outras mulheres incríveis também do WCD, que são experts em inovação, trazendo essa pauta da transformação digital e tudo que vem junto com ela para os conselhos, né? Eu aprendo muito com elas, para ser bem sincera. E quando fala em startup, mas uma palavra que vem muito na minha cabeça é otimização de tudo, né? De tempo, de recurso. Então, eu acho que qualquer empresa quer, né, otimizar seus recursos. Bom, falando em WCD, como é que você conheceu a organização? Olha, já faz alguns anos, eu não consigo me recordar exatamente, mas certamente mais de 5 ou 6 ou 7 anos, uma das líderes do grupo, eu a conhecia profissionalmente, e aí eu acionei e falei, que grupo é esse? Que eu não sabia o que era. Aí ela falou, me manda, porque tem que fazer uma inscrição, tem que ter um perfil específico e tudo mais, e aí ela me indicou. E eu fiquei, falei assim, nossa, que mulheres incríveis, né? E aí voltando àquele tema inicial que a gente falou, né, Maria Rita, quando a gente fala assim, nossa, não tem mulher. Chega lá, tem 200 mulheres maravilhosas para qualquer área que você imaginar, com expertise das mais variadas possíveis. E aí eu entrei no grupo, comecei a participar, e ainda isso não tinha nenhuma expectativa de ter conselho, mas eu achei que era um lugar, porque é uma carreira que eu almejava, né? A minha prioridade ainda é minha carreira executiva. E eu me lembro que quando foi no início da pandemia, lá para 2019, o WCD estava tendo um programa de mentoria para mulheres, junto com o IBGC, outra instituição, e aí eu fiz parte de uma das turmas, e foi muito bacana, assim, de ter... E aí eu falei, esse negócio está ficando mais presente, porque eu fazia, mas não estava muito racionalizado na minha cabeça isso. E cada dia eu vou aprendendo mais, né? Eu acho que essa carreira de conselheira é uma coisa que a gente tem que estar se reinventando o tempo todo. E no meu caso, que tenho grande experiência, inclusive em conselho de setor público, em conselho de terceiro setor, né? Que eu acho que o campo é bem amplo.
E tem sido uma coisa que me anima muito e me mantém interessada. Tem uma mulher que é uma referência para muitas de nós, que é a Luiz Helena Trajano, né? E a Luiz, eu sou conselheira fiscal do grupo Mulheres do Brasil, e a Luiz Helena, ela fala um negócio que eu adoro e que eu já falei várias vezes, mas eu vou repetir. Ela diz: as coisas acontecem para quem está em movimento. A gente ouviu essa frase aqui já para uma Eu outra adoro. conselheira. E é exatamente assim que eu vejo, né? Eu sou uma pessoa bem ativa, mas as coisas acontecem para quem está em movimento. E é assim que eu vejo. E aí foi assim que eu cheguei no WCD. Ah, que maravilha. Bom, a gente já está quase chegando ao final aqui do nosso episódio, mas antes de te pedir uma dica de leitura ou dicas de leitura, vou te fazer uma pergunta bastante pessoal. Você é considerada uma das mulheres mais influentes na América Latina, inclusive a Forbes Brasil a indicou como uma das 100 mais poderosas do agronegócio. Como é que é receber esse reconhecimento e como é que você vê sua trajetória, né? Desde aquela garotinha lá que queria ser executiva e não sabia nem direito o que significava ser executiva, até onde você está hoje, tendo todo esse reconhecimento, toda essa trajetória que você construiu, como é que que balanço você faz? Nossa, quanto tempo mais a gente tem? Olha, o reconhecimento tem uma parte óbvia que é da minha satisfação, do esforço recompensado. Tem uma parte, né, do ego nosso, dessas coisas que eu fico feliz, minha mãe fica orgulhosa, minhas filhas me acham o máximo. Então, não sempre, né, mas uma parte do tempo. E isso é bacana, né? Eu fico feliz de ver que tem outras 99 mulheres na Forbes que trabalham no agronegócio quando a gente diz que não tem mulheres no agronegócio. Hoje eu faço parte do grupo da Forbes Mulher Agro, que é um grupo bem mais restrito de grandes produtoras ou pessoas na área que são do setor privado como eu, de setor privado, de empresas, né? E eu gosto de estar junto com as pessoas, de ter essa agenda que não é agenda feminina, é a agenda do agro que as mulheres tocam. Então, esse é um negócio que eu curto bastante. E eu acho que isso, de uma certa forma, acho que pode ser uma inspiração para as pessoas. Falar, nossa, se ela consegue, né? Tipo, eu mudei de carreira aos 35 anos, me divorciei, né? Arrimo de família, cuidando das minhas filhas. Então, assim, dá. Entendeu? Foi fácil? Não foi. Mas também não é fácil, a vida de qualquer pessoa não é fácil, né? Então, eu vejo um pouco por aí. E como que, pensando naquela menina, quando eu volto para Brasília, e hoje em dia eu volto a trabalho com uma certa frequência, e às vezes, e Brasília é interessante, como ela é uma cidade tombada pelo patrimônio, né, histórico, aquela parte central, ela é muito parecida com o que era quando eu era criança. Diferente de São Paulo, que você anda, que tudo muda toda hora, é uma cidade é uma cidade preservada. Então eu olho e eu passo naqueles lugares que são exatamente do jeito que sempre foram, e eu me lembro muito, por exemplo, do meu pai, que já faleceu, e me lembro das angústias que eu tinha naquela época de que, será que eu vou dar certo? Será que eu vou conseguir, né? Quando eu decidi mudar de carreira, né? Será que vai dar certo? E eu vejo isso como... E hoje, poder ter alcançado um certo sucesso, um conforto pessoal, profissional, financeiro, poder dar para as minhas filhas uma condição de vida boa, isso... obviamente me deixa satisfeita, mas ao mesmo tempo eu acho que eu tive muita sorte. Além de ter me esforçado muito, eu acho que eu tive muita sorte. Porque tem tanta gente boa que não conseguiu, né? Mas é aquela história, você estava em movimento, as oportunidades estavam chegando. E as oportunidades apareceram. E aí eu fui atrás das oportunidades. E eu gostaria de poder dar mais oportunidades para as outras pessoas, né? Eu gosto de poder... eu fico feliz quando eu vejo pessoas que trabalharam comigo crescendo, né? Isso é uma coisa que... E elas saíram, porque a vida é assim mesmo. E cruzar com elas, vê-las brilhando, isso me deixa muito feliz, porque no dia que eu não estiver mais aqui, de alguma forma eu deixei um legado com essas pessoas. Eu falei mais de mulheres porque é o tema que a gente está discutindo aqui, mas com as pessoas que eu puder ter impactado, assim, isso é uma coisa que me deixa muito satisfeita. Legal. Bom, a gente agora vai passar para as nossas dicas de leitura. A gente pede sempre aqui as nossas convidadas para deixarem uma dica de leitura ou dicas. O que é que você separou para a gente? Olha, eu gosto muito além de todas as coisas, eu faço parte de clubes de leitura de mulheres.
Esse clube foi muito importante para mim numa época da minha vida que eu achei que eu virei uma máquina de trabalhar. Eu achava que eu precisava me abstrair, eu só lia coisa de trabalho, eu queria trazer uma coisa mais lúdica para a minha vida. E então, tem um livro que desde sempre que eu li, depois reli nessa época, e eu vou citar 2 livros. Um é do Machado de Assis, O Alienista, que é o livro que a gente lê na escola, e na época eu nem achava tão legal, mas para mim ele foi... ele pautou muito do que eu entendo, o que é o normal, quem é louco, né? Porque o livro discute isso, o que é louco, o que não é louco, o que é normal, além de ser uma história muito bem contada. E, por último, esse que eu li no Clube de Leitura, que foi um livro também que foi um livro carinhoso, que chama O Filho de Mil Homens, do Walter Ugumãe, que é um escritor da língua portuguesa. Eu não sei só se ele é nascido em Portugal ou se ele é de algum país africano lusófono. Claro. E é maravilhoso o livro, ele é poético. É um livro que eu comecei a ler o primeiro capítulo, eu fechei e falei, nossa, eu preciso entender o que isso quer dizer. Ele é delicado. Então eu não vou dar nenhum livro corporativo, porque eu acho que isso as pessoas veem, mas são livros que eu acho que lembram que é o que é principal, né? Gostar de gente, né? Esse principalmente é um livro muito, muito delicado. O outro é mais para entender o mundo como funciona, mas esse é principalmente para gostar de gente. Excelente, excelentes dicas. Bom, quero muitíssimo te agradecer, Graziele, por você ter aceito o nosso convite. Quem quiser continuar te acompanhando depois aqui do nosso episódio, onde é que te encontra nas redes sociais, LinkedIn? LinkedIn, Instagram, então é meu nome mesmo, Graziele, com 2 L's, parede, tá? Eu estou sempre escrevendo sobre sustentabilidade, eu estou sempre escrevendo sobre os temas de diversidade, acompanhando os eventos internacionais, então é legal. E obrigada a você também que ficou conosco em mais um episódio aqui da nossa série Conselho de Mulheres. Espero que vocês tenham gostado. A gente está encerrando hoje essa primeira temporada, então assistam os outros episódios, você que está chegando hoje. Se inscreva aqui no canal, não esqueça de participar também das redes sociais do CRA São Paulo, da organização WCD Brasil. E claro que eu quero ouvir seus comentários, estão nas redes sociais, aqui no nosso canal. Conto com vocês. Até mais, tchau, tchau!